não estão aqui para brincadeira. Então, eles utilizam os arquétipos de forma correta. E o que você tem que fazer? Você tem que utilizar os arquétipos de forma correta. Seguindo exatamente os padrões comportamentais do que o teu cliente precisa e deseja para você acessar a emoção. Para você, de fato, acessar a emoção desse teu cliente. Não é só ficar vendendo produto, ficar vendendo produto, ficar vendendo produto. Mas você precisa acessar a emoção, tá? E aí é o seguinte, eu vou modificar aqui. Alex, tira aqui a minha apresentação. Eu vou te mostrar como eu utilizei a minha vida toda, os arquétipos. Olha só esses exemplos que eu vou mostrar aqui. Não abre agora, tá, Alex? Deixa eu só encontrar aqui outro slide. Esse slide aqui, gente, infelizmente eu não vou poder passar para vocês. Tá certo? Esse que agora eu vou passar. Esse que eu vou mostrar aqui agora. Tá certo? Mas vocês ficam ligadinhos aí para aprender com esses slides, tá certo? Então, olha só. Lembra da linha da vida? Né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente trazer agora tudo que eu mostrei de arquétipo na minha história, na minha linha da vida. Eu vou começar agora a conectar. A linha da vida não é uma ferramenta que nós apresentamos? Massa. Não tem uns pontos positivos, marcos negativos? Eu fiz aquela ferramenta linha da vida. E aí eu criei uma palestra. Eu criei um conteúdo com a minha linha da vida. E eu coloquei no meio da minha linha da vida vários arquétipos. E agora eu vou te mostrar como eu fiz, como eu construí essa linha da vida, para que você também possa simplesmente se inspirar para construir as suas histórias das suas empresas, ou até mesmo aqui, você vai ter vários insights, várias sacadas ao longo da minha jornada que eu precisei fazer. Você vai entender um pouco da minha mente, você vai entender um pouco da minha forma de pensar. Pronto, da minha forma de pensar, ok? Mas vocês podem bater foto aí, fique à vontade, vai batendo as fotos aí, tá certo? Beleza? Numa imobiliária temos todos os arquétipos? Não sei. Vai depender muito do cliente que você for atingir. Então, digamos, se um cliente for o governante, então a imobiliária são preços, tipo, são prédios, são casas, são imóveis de alto luxo, de alto padrão, você vai utilizar o arquétipo governante. Está entendendo que está linkado com o produto? Não tenho essa resposta para te dar. Eu já te dei o embasamento, agora você vai entender quem é o teu cliente final. Tá certo? Maravilha. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar. Então, olha só. Bota o slide na tela aí, vai lá. Eu posso ficar aqui, nesse pegadinho pequenininho aí, tá bom. Estou aqui pequenininho. Então eu vou começar a minha história para vocês, tá certo? E aí, isso lembra da linha da vida, marcos positivos, marcos negativos? Pronto. A minha história começa quando eu fiz 18 anos. Fiz 18 anos, passei aonde? Uma faculdade de Sistemas de Informação, da FIC. Faculdade Integrada do Ceará. E tudo que eu vou contar aqui é real, aconteceu, tá certo? Beleza. Fui para a FIC, Faculdade Integrada do Ceará. Primeiro semestre da faculdade, eu passei em todas as minhas disciplinas. Todas. Mas na frente da FIC, o meu vício, o meu inimigo, tinha um bar. E sabe como era o nome desse bar? Fique Bêbado. E aí, eu comecei a ir para esse bar. E deixar de assistir o quê? As aulinhas da faculdade. E aí eu comecei a reprovar, porque o que acontecia? Eu tinha um inimigo ali, e o inimigo estava me puxando, Arquétipo, cara comum ali no bar e tudo mais, com a galera, com a comunidade, com a turma e tudo mais, beleza. Só que eu queria empreender, eu queria muito empreender. E no segundo semestre eu falei para meu pai, qual é a diferença do empregado para o empreendedor? Aí meu pai falou assim, meu filho, o empregado, você vai sempre vender a ideia do dono. O empreendedor, você vai vender a sua própria ideia. Aí, quero ser empreendedor. Eu quero vender minha própria ideia. Não quero trabalhar para ninguém, não. Beleza. Aí fui para onde? Fui fazer um site. Um site de cobertura de festas e eventos com 18 anos. O que tinha nesse site? Eu ia para baladinha, ia para festa,
batia as fotos, depois no dia seguinte estava lá o site, o nome do site ZoeiraNet. Só que eu não entendia de negócio, eu não sabia como ganhar dinheiro. E aí simplesmente o que aconteceu? Eu quebrei. Eu não ganhei dinheiro, porque bater foto em festinha só dava cortesia. E eu não tinha possibilidade de viver de cortesia. Então, eu virei pro meu pai e falei assim, pai, esse negócio de ser empresário agora não dá não, empreendedor. Eu vou ser empregado. E aí eu fui trabalhar no Denox, estagiário. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Eu cheguei lá no Denox, nada contra a repartição pública, nada contra funcionalismo público, mas eu cheguei lá no Denox e o meu primeiro dia foi, olha, seu Galdino, você vai trabalhar aqui nesse computador, e o que eu vou fazer? Não, ainda a gente não sabe o que você vai fazer não, você vai ligar aqui o computador e aí vem uma pessoa que vai passar alguma coisa para você. E aí, foi passando um dia, foi passando 2 dias, foi passando 7 dias, aí chegou essa pessoa para me explicar o que eu tinha para fazer. E aí eu não aguentei. Eu, dinâmico, veloz, não aguentei. E aí eu fui trabalhar em outro canto, no SERPRO. Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Nesse período, quando eu fui para o SERPRO, eu já tinha reprovado várias e várias disciplinas na faculdade. E aí eu achava que o problema era o quê? A faculdade. Não era aquele inimigo, não. Aí eu fui para Unifor, Universidade de Fortaleza. Fui fazer a faculdade de informática. Primeiro semestre, padrãozão, passei em todas as disciplinas. Maravilha, excelente. Segundo semestre tinha um bar, o nome era Bigode. E sabe onde eram as minhas aulas? No Bigode, amigo. E eu fiquei lá, no Bigode, vários e vários semestres. E aí eu sei que eu já desestimulado com a faculdade. E eu indo por SERPRO, lá eu aprendi muito, tá? Eu aprendi a fazer sistemas, eu aprendi a programar, aprendi banco de dados, aprendi o ML na época, programei, se tem algum programador aí, programei em JavaScript, programei em J2ME, programei em Pascal, programei em PHP, programei, tá? Tem HTML, CSS, folha de estilo, SXTJS, eu sei essas coisas todas aí. Banco de dados. Só que aí eu não estava feliz. Não era o meu propósito. Não era o meu propósito, eu não queria. E aí, não sou parente do Ciro Gomes não, pessoal, viu? Ok? Estou falando aí. Aí o que acontece? Eu simplesmente cheguei um dia na minha casa, com os meus pais, morava ainda com meus pais, e cheguei para meus pais e falei o seguinte, pai, mãe, eu não vou mais trabalhar não, no dia seguinte. Aí meus pais, você está ficando louco? Você está doido? Você vai sim. E aí, continuei indo. Só que eu tinha um gatilho. Sabe aquela música do Fantástico, do domingo à noite? Toda vez que a música do Fantástico, ela tocava, e eu começava a pensar na minha vida da próxima semana, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu tenho que ir para aquela faculdade, eu tenho que ir para aquele trabalho, faculdade, trabalho, começa segunda-feira, eu não vou aguentar, não vou aguentar. E eu simplesmente não precisei pedir a permissão dos meus pais, eu saí da faculdade, e eu saí do SERPRO, o rebelde, né? Olha, a transição aí dos arquétipos acontecendo, né? O rebelde, né? E pra completar, eu tinha uma namoradinha na época, e ela fazia estágio, aí depois começou a trabalhar, né? E aí eu sei que eu deixei de trabalhar, eu simplesmente saí do estágio, a menina não viu futuro em mim. E esse rapaz aí tem futuro não. Eu vou largar esse rapaz aí porque não quer nada da vida não. E aí me largou. Aquilo ali foi um choque. E às vezes a mudança acontece quando você de fato tem um choque de realidade. E na minha mente entrou um chip. O chip foi o seguinte. Eu disse para mim mesmo, nenhuma mulher, a partir de hoje, vai dizer que eu não tenho futuro. Nenhuma mulher, a partir de hoje, vai dizer que eu não tenho futuro.
Só que eu continuava, ó, na farra, bebendo. Tá aí, ó. Só pra dizer que não é brincadeira. Eu ia para o aeroporto, saía aeroporto, ó. Eu ficava bebendo no aeroporto. Meu irmão, meu amigo, olha aí. É, amigo, pesado. Mas nós precisamos evoluir constantemente. Eu entendi que eu precisava saber hoje mais do que ontem. Se você está aqui, com certeza, você precisa saber mais do que ontem. Você tem que estar numa evolução constante. E eu entendi que eu precisava acompanhar tudo que fosse de lançamento de produto, de campanha de venda, de marketing. Eu tinha que valorizar a minha experiência, eu tinha que buscar aprender com as pessoas, eu tinha que desenvolver novas habilidades, eu tinha que desenvolver novos comportamentos. E aí, sabe o que aconteceu? Eu estava desempregado e eu simplesmente falei assim, eu preciso ganhar dinheiro, de alguma forma. E um amigo chegou para mim e falou assim, ô Galdino, rapaz, tem uma empresa nova chegando aqui, top, com produtos incríveis, extraordinários. Tu tem que conhecer essa empresa, irmão. E eu falei, opa, é bom negócio? É muito bom. E como é que eu faço para entrar? Não tem como você entrar assim não. Você tem que ir para um hotel, assistir uma apresentação de oportunidade às 20 horas da noite. Isso era 2008. 2007, 2008, 2007. E aí eu fui lá pro hotel, assisti a apresentação de oportunidade. Cheguei lá, tinha uma apresentação da empresa, do produto e do plano de marketing. Para vender o quê? Aloe vera, amigo, babosa. Que negócio passa no cabelo, dizem que cresce. Exatamente. Mas eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado pelo negócio, pela empresa. E aí, simplesmente, eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio. Mas quando eu entrei nesse negócio, eu entendi que eu precisava vender o produto e cadastrar as pessoas para o negócio rodar. E eu tinha vergonha de vender o produto. E eu tinha vergonha de cadastrar as pessoas. E sabe o que aconteceu? Eu praticamente não vendi nada. E praticamente não cadastrei ninguém. Mas teve uma coisa. Que eu agradeço a Deus por ter colocado essa empresa no caminho. Aqui que eu descobri a evolução constante. Aqui que eu entendi que eu precisava saber muito mais do que ontem. E aí, vocês estão rindo aí, né? Falando da Forever e tudo mais. Tá engraçado, né? Eu sei. Mas eu ia para todo final de semana assistir o treinamento. Vendas, persuasão, palco, produto. Eu entendi como a mente daqueles caras funcionava. E eu comecei a estudar e aperfeiçoar. E um detalhe importante, que vai ligar os pontos lá na frente, isso praticamente eu não falo para ninguém. Nos dias que o gerente da rede não podia treinar os distribuidores, ele colocava uma televisão. E nessa televisão ele colocava, vocês têm que assistir um treinamento aqui. Isso em 2008. De inteligência emocional. Com um cara chamado Paulo Vieira. Não era nem Método CIS. E eu conheci Paulo Vieira na televisão, em 2008. Assistindo um treinamento de inteligência emocional. E lá na frente, os pontos se ligam. Só que aí, eu precisava vender, né? E eu comecei o quê? Pô, eu quero vender. Vou criar um blog. E eu criei um blog para vender produtos de aloe vera e babosa. Só que eu comecei a comprar livros. Lembra do nicho? Eu fui começando a definir meu nicho. E aí eu fui começando o quê? Pô, vou comprar livro de marketing. Pô, eu vou comprar livro de venda. Mas, opa, eu vou comprar livro de marketing e de marketing digital. E eu comecei a estudar muito sobre marketing digital. E a minha formação foi simplesmente estudando livros, vídeos, cursos, livros, vídeos, cursos. E eu estudei tanto que eu decidi, eu vou montar um blog. Eu vou colocar um blog, eu vou jogar isso para fora, E aí eu montei um blog, eu aprendi como é que a máquina funcionava, eu aprendi as ferramentas, e até mostrei esse exemplo para vocês logo na primeira aula. Né? Google Insights está aí, e eu queria escrever sobre analista de redes sociais. Aí eu escrevi, coloquei esse artigo no meu blog, profissão 2 pontos, analista de mídia social. Entendi que o Google Trends tinha uma demanda, né, de pesquisa aí de acordo com esse gráfico.
E quando eu digitei analista de redes sociais, aparecia o meu site aqui, ó, em segundo colocado. Aqui, ó. Profissão 2 pontos, analista de mídias sociais. E aí veio o Thiago Bosco, que você já sabe essa história, que eu já contei aqui para vocês. Me mandou um e-mail dizendo assim: ei, Galdino, adorei o teu blog. Queria fazer uma entrevista contigo. E ele falou assim: ó, será uma honra então contar com a sua colaboração na 3ª edição da revista White, janeiro e fevereiro, participando de uma entrevista para a reportagem Profissão 2 pontos, analista de mídias sociais. Sabe o que é o melhor disso? Nunca tinha trabalhado com marketing digital na vida. Só que eu utilizei um recurso de se tornar encontrado. Fazer as pessoas chegarem até mim. Fazer as pessoas gostarem de mim. Fazer as pessoas confiarem em mim. E depois vender para essas pessoas. E qual foi a minha venda? Um artigo. E eu saí numa revista de publicação nacional. Analista de mídias sociais, um novo e importante cargo. Naquela época, 2009, 2010... o mercado de mídias e marketing digital está em alta, cada vez mais o profissional da área se torna disputado pelas empresas do setor, pois faltam profissionais qualificados. Uma estratégia de posicionamento me fez com que eu saísse numa revista. E aí, sabe o que era melhor? Não precisava ter currículo, não. Eu chegava e mostrava meu blog, chegava e mostrava minha revista. Mas eu entendi uma coisa, que eu não podia empreender nesse momento. Eu tinha quebrado a outra empresa, então eu precisava voltar um passo antes e entender por que as empresas quebram. Eu precisava entender como é que as empresas prosperam. E aí eu entendi, eu precisava entrar dentro de um epicentro, dentro de um ecossistema onde eu pudesse aprender. Eu ia ganhar dinheiro para estar aprendendo. Eu ia ganhar dinheiro, receber um salário para aprender com as pessoas. E aí eu comecei a simplesmente, eu preciso desenvolver uma habilidade para falar com as pessoas. Então, eu chegava para os meus professores de faculdade na época e chegava assim: ô professor, eu sei que você gosta muito de dar aula, mas será que eu poderia dar uma aula aqui de marketing digital para a turma? E eu queria treinar. O professor iria ganhar a aula dele. Então, ele achava ótimo que eu fosse dar aula por ele, porque ele ganhava a hora dele e eu ganhava o espaço para falar. Não é verdade? E eu comecei. Depois que comecei, por conta do blog, comecei a ser chamado para ir para alguns eventos, né, debater sobre redes sociais. E aí foi que, num desses eventos, eu conheci um consultor de marketing digital. E eu metralhei esse consultor de perguntas, eu fiz muitas perguntas para ele, e no final, ele chegou para mim e falou assim: oi, Galdino, eu queria entender se você está trabalhando hoje. E eu falei: não estou trabalhando, esse aqui é o meu blog, eu saí nessa revista e eu estou procurando alguma coisa bacana para mim. Nunca tinha trabalhado com marketing digital. Mas eu entendi uma coisa: eu não ter trabalhado com marketing digital não paralisou o meu crescimento. Porque a marca era eu. Eu estava trabalhando todo o tempo a minha marca. Todo o tempo eu estava trabalhando eu. E aí o que aconteceu? 2 meses depois, esse consultor de marketing digital disse: olha, Galdino, tem uma oportunidade aqui para você ser um assistente de marketing. 2010. Um assistente de marketing. Ganhar R$800. Trabalhar 8 horas por dia. Mas eu entendi uma coisa. Eu ia trabalhar numa consultoria de gestão empresarial. Eu ia entender por que as empresas quebravam. Eu ia entender por que as empresas prosperavam. E se eu quisesse, de fato, crescer lá dentro, eu tinha que ser o melhor. Então, eu simplesmente era o primeiro a chegar. Mas eu não era o último a sair. Porque eu sabia que se eu fosse o último a sair, o meu diretor, o meu chefe ia me ver como improdutivo. Mas o primeiro a chegar é completamente diferente. Então, eu era o primeiro a chegar, mas nunca era o último a sair. E aí, eu imergi. Eu parei de ir para bar, eu parei para ir para festa, não namorava na época. Eu paguei o preço para aprender tudo que eu podia naquela época. E foi, de fato, uma faculdade, um MBA de empreendedorismo na prática, de imersão total. Só que eu tive a oportunidade nessa consultoria de dar alguns treinamentos. Só que aí de forma mais profissional, com um blazer, né, com a gravata, para empresários, falando de forma diferente, né? Isso em 2010. E aí eu entendi que eu tinha que estar no jogo para jogar para ganhar e não para cumprir uma tabela.
eu não queria entrar no jogo para ser o 10º lugar. Tem que entrar para ganhar, irmão. Não para cumprir uma tabela. Se você está entrando no teu jogo da tua vida para cumprir uma tabela, me desculpa. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Mas teu pensamento é medíocre. Você tem que jogar para ganhar. Seja na sua vida, seja na sua empresa. Só o top 1 importa. Você tem que ser o melhor no que você faz. E eu entendi esse jogo. E eu fui buscar isso. E o que é jogar para ganhar? Atitude de dono. Eu trabalhava numa empresa onde eu era empregado. Mas eu tinha que ter atitude de dono. Fazer o que precisa ser feito por qualquer circunstância. Ter metas desafiadoras. Queria ganhar mais. Queria ter mais resultado. Então eu teria que colocar metas desafiadoras. Entregar mais que o dono precisa, que o cliente precisa do esperado. Eu posso fazer mais. Eu consigo fazer mais. Então eu posso entregar mais. Cada centavo vale. Investir com inteligência e discernimento. Não é porque eu estou trabalhando como empregado que eu vou torrar simplesmente o dinheiro do meu patrão, não. Cada centavo vale. Cada centavo vale. Acompanhar todo tempo os resultados. Se você não mensura, você não transforma. Como é que você vai transformar algo se você não está mensurando? Então, acompanhar todo o tempo os resultados. E aí, naquela época, eu trabalhava como consultor de gestão empresarial. Em 6 meses, eu saí de assistente de marketing para gerente de marketing. E foi uma vitória muito grande. E em 6 meses, já tinha uma equipe para 4 pessoas. Tinha um designer, tinha uma pessoa de desenvolvimento para sites, tinha também, na época que eu lembro, era um videomaker, né? E tinha um redator. Então, eram 4 pessoas. Só que aí, eu comecei se eu quero jogar para ganhar, eu tenho que estar do lado dos grandes. E tem um livro chamado Os 8 P's do Marketing Digital. Eu até falei isso para você, esse livro, né? Já citei, que é do Conrado Adolfo. E eu tinha esse livro na minha casa. Já tinha lido 3 vezes. É um livro de 1000 páginas. E eu queria muito conhecer o Conrado, né? E aí teve um workshop aqui em Fortaleza. E esse workshop foi um workshop de 4 horas. O Conrado veio fazer uma palestra aqui. E eu fui para esse workshop. Quando eu cheguei lá nesse workshop, Conrado falou lá sobre o conteúdo. Beleza? E aí, simplesmente, quando o Conrado aumenta um pouquinho o som, o pessoal está reclamando que está baixo, pode dar o feedback, tá? Vai me dando feedback aí, tá? Quando estava finalizando, o Conrado falou assim, olha, vai ter isso era 2011, tá? 2011. Olha, vai ter uma imersão, um curso chamado Curso 8Ps aqui na cidade de São Paulo, né? Vai ser um curso presencial, vai ser incrível, vai ser extraordinário, vai ser muito bom. E aí, eu falei assim, legal esse curso, queria muito fazer. Aí alguém levanta da plateia e fala assim, ô Conrado, quando é que vai ter aqui em Fortaleza? Conrado fala, eu não tenho representante, por isso não vai ter em Fortaleza. Nessa hora, a minha cabeça começou a fervilhar. E eu fiquei pensando, caramba. Terminou a palestra, cheguei pro Conrado e falei, Conrado, tudo bem? Eu sou o Galdino, o seu novo representante aqui em Fortaleza. E o Conrado olhou para mim e falou assim, você tem empresa de quê? E eu falei pro Conrado, eu não tenho empresa nenhuma, mas se for necessário amanhã eu abro a empresa para ser seu representante. E aí ele riu. E aí ele simplesmente falou assim, olha, conversa com o meu advogado, conversa com o meu empresário. E aí eu fui conversar com o meu empresário. E eu falei, olha, eu trabalho numa consultoria de gestão empresarial, não tenho empresa, mas eu tenho acesso a vários centros acadêmicos, várias faculdades, várias universidades, várias empresas que podem fazer esse treinamento. E eu quero trazer o Conrado para cá. E o empresário falou, beleza, você pode trazer um empresário, mas você precisa simplesmente pagar um valor antecipado. E esse valor antecipado é X reais. E eu não tinha esse valor antecipado naquele momento. Mas empreendedor que é empreendedor nunca deixa de sonhar. Eu espero que você, ser empreendedor, nunca deixe de sonhar. Eu comecei a fazer o mesmo processo que eu fazia no blog. Peguei o Google Trends e fui colocar lá, marketing digital. E eu vi que tinha um crescimento, né? Em 2010 e em 2011. Estava crescendo esse termo marketing digital. Você vê aí na tela, né? 2004 teve um crescimento aí do Orkut, né? Depois ele cai, aí depois ele começa a crescer. Veio o Facebook, veio o Instagram, veio outras redes sociais. Massa. Nessa mesma plataforma que você aprendeu e que eu já te mostrei, lá embaixo tem principais termos mais comuns.
E aparece curso de marketing digital. Ora, quem pesquisa marketing digital também pesquisa cursos de marketing digital. Então, eu peguei a palavra curso de marketing digital e coloquei na plataforma. E aí, para minha surpresa, desde 2010 tinha uma demanda de curso de marketing digital. Só que eu precisava entender se existia a demanda para o meu estado, Ceará. E aí eu primeiro digitei cursos de marketing digital. No Google, olha o processo, eu estou ensinando o processo para você. É o processo que eu fiz e que você pode fazer, tá certo? Para identificar uma nova ideia, para identificar uma nova produção de produto, tá certo? Curso de marketing digital. E aí eu percebi o seguinte, que não existia nenhuma empresa do Norte e Nordeste. Não existia nenhuma empresa do Norte e Nordeste de cursos de marketing digital. As empresas estavam focadas só no Sul e no Sudeste. Olha que interessante. E aí uma outra coisa muito importante. Se não existia nenhuma empresa do Sul, do Norte e Nordeste, eu poderia simplesmente lançar e dizer assim, a minha empresa é a maior empresa de cursos e treinamentos de marketing digital. Não é verdade? Eu poderia. Quando eu identifiquei que não existia empresa, eu falei assim, caramba, eu tenho um negócio nas mãos. Eu tenho um negócio nas mãos que é o seguinte, eu não quero trazer um curso, eu quero criar uma empresa de marketing digital, de cursos e treinamentos de marketing digital. Eu quero organizar esses cursos de marketing digital. Só que, antes de entender e de viabilizar, estou voltando aqui novamente para os nossos estudos, mapa da empatia. E aí eu fui entender que existia 3 clientes ideais. 3, um empresário, que precisa aprender de marketing digital, o profissional liberal, que precisa aprender de marketing digital, e o estagiário ou analista, que precisa aprender de marketing digital. Então tinha esses 3 aqui, todo o tempo, profissional liberal, empresário e estagiário. Esse era o meu cliente. E aí depois eu fui entender quais eram as fraquezas, quais eram os ganhos, o que, que ele fala, o que, que ele faz, o que, que ele vê, o que, que ele pensa, o que, que ele sente. E aí o Conrado deu uma oportunidade sim para mim, tá certo? Deu uma oportunidade para mim. E aí começa, em 2011, eu criei uma empresa chamada Quartel Digital. Comecei aí, ó, nessa salinha. E sabe como é que comecei? Foi assim. Eu não tinha dinheiro, lembra disso? Só que eu conhecia um filho de um médico e que ele estava alavancado. E eu cheguei para ele e falei assim, amigo, eu preciso de um investimento para trazer o Conrado Adolfo para Fortaleza. E eu preciso de um investimento para abrir a empresa. Você não quer abrir comigo? Você abre comigo. E aí eu mostrei todas essas pesquisas, mostrei todos esses gráficos para ele viabilizar o valor financeiro. Abrimos a empresa. E por que o nome Quartel Digital? Porque eu queria trabalhar o senso de comunidade. O quartel é coletivo. Digital é porque eu ia trabalhar cursos de marketing digital. E eu poderia trabalhar de forma lúdica, tropa. Eu poderia trabalhar de forma lúdica, soldado, exército, general. E olha só a marquinha aqui, ó. Se você perceber, tem um capacete, né? Mas o soldadinho é um símbolo de geolocalização. Então ele remetia a parte do quartel e a parte do digital. E eu comecei aqui. Comecei numa salinha dessa, com esses 2 computadores. Só que aí eu percebi o seguinte, eu precisava fazer uma campanha de antecipação. Porque eu lembrava dos filmes e eu ficava imaginando, poxa, todo filme faz uma campanha de lançamento. Ele divulga primeiro o local da gravação, divulga depois quem são os atores, divulga quem são, divulga um trailer, depois divulga um teaser. Ele vai aquecendo a audiência até chegar ao grande ápice, que é o dia da transmissão, que é o dia do filme. E eu fiquei me imaginando, como é que eu vou ativar essa audiência? Como é que eu vou ativar? Caramba. Se eu tenho um quartel de pessoas para se inscrever, como é que funciona a lógica de um quartel? As pessoas, elas vão no quartel, elas têm que se alistar, não é verdade? Elas precisam se alistar. Então a primeira coisa que eu fiz foi simplesmente dizer que existia um grande alistamento e divulgar que, atenção tropas, olha o que eu falava, eu não falava atenção clientes, eu falava atenção tropas, preparem-se. O maior general do marketing digital vem aí sentido. E eu coloquei uma silhueta
do Conrado Adolfo. Isso em 2011. Para gerar o quê? Um burburinho. Para gerar o quê? As pessoas comentando. Para gerar o quê? Simplesmente as pessoas falando. E aí tinha o quê? O aliste-se. Tinha simplesmente o aliste-se. Por quê? Porque cada soldado precisa o quê? Se alistar. Cada soldado precisa se alistar. Então, o que acontece? Se você é um soldado e sabe que está vindo aí um general e que você precisa se alistar, então vai se alistar. E aí eu criei uma página de capturação de dados, onde era como se fosse o quartel. Para você receber a próxima missão, soldado, você precisa se alistar. Então coloca aqui o teu nome, o teu e-mail, o teu Twitter na época, a tua cidade, o teu estado. Tudo de forma lúdica. Tudo de forma lúdica. Acessando o quê? O emocional. Acessando o quê? O emocional. Lembra do emocional? Forma lúdica, emocional. Estou trazendo aqui como eu fiz em 2011. E a pessoa ela se cadastrava e depois ela recebia o quê? Por e-mail. O general solicita a sua presença e a tua missão, soldado, agora é vencer a guerra do marketing digital. E para isso você vai precisar de um armamento que vai ser a certificação de consultores de marketing digital com o general Conrado Adolfo. E aí, aquele site que era simplesmente o Alice, ele vira um site de vendas. Um site de vendas para quê? Para eu conseguir inscrições para o meu curso, para o meu treinamento. Mas sabe o que acontece aí? Acontece alguns fatores que são extremamente importantes. Numa guerra, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Eu estava no campo de batalha. E lembra que eu tinha falado, que eu tinha comentado que eu tinha acesso a todas as faculdades, eu tinha acesso simplesmente a todos os centros acadêmicos, mas o que eu não falei para você é que é o seguinte. Quando eu comecei essa campanha, eu comecei 15 de junho de 2011. E o curso ia acontecer nos dias 30 e 31 de julho, se não me engano. E sabe o que acontece nessas datas? As faculdades, elas estão de portas fechadas. São férias. E o maior ativo que eu tinha, que era passar na faculdade e simplesmente acessar os alunos na faculdade, falar do curso nas faculdades, eu não tinha mais. Porque elas estavam de portas fechadas. E o dinheiro, eu não tinha. Porque eu já tinha pagado a metade e tinha descapitalizado. E eu já tinha começado a pagar os fornecedores para fazer o evento. Eu não estava vendendo como eu queria vender. Porque o meu grande trunfo era o quê? Ir nas faculdades. Passar em sala de aula. Olha a jornada. Olha a jornada aí do herói acontecendo. Olha o ponto, o marco negativo aí da jornada, da linha da vida. Está lá na minha linha da vida. Mas sabe o que aconteceu? Esse desafio fez com que eu jogasse mais ainda para ganhar. Porque eu não queria cumprir uma tabela. Então, eu comecei a utilizar todos os recursos que eu tinha. Eu comecei a fazer meu auto-coach. Lembra que eu falei que eu fazia auto-coach? Eu comecei a fazer meu auto-coach, fazer as perguntas. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que ativar? Como é que eu tenho que chegar? Como? Então, eu entendi que naquela época aquele livro era um best-seller. E eu falei assim, ó, não seja um soldado tartaruga. Seja rápido, o mercado está em guerra, soldado. Então, se você se inscrever tal dia, você vai concorrer a um sorteio de um livro, vai ganhar um livro autografado. E aí começou a ter um mundo de vendas. Depois, eu cheguei, preciso do comprometimento do Conrado. Conrado, grava um vídeo, as pessoas estão querendo saber se é verdade, se é real. O Conrado gravou, dizendo que vinha para Fortaleza, nos dias 30 e 31 de julho. Depois, eu tinha um auditório de 70 lugares.
E esse auditório de 70 lugares, eu podia utilizar a qualquer momento. Que era um auditório, que era de uma faculdade, que essa faculdade, ela simplesmente, era um MBA, e esse MBA ele não conseguiu a regularização com o MEC. E aí, o dono desse auditório de 70 lugares era aquele sócio que tinha investido aquele dinheiro. Ele falou assim, olha, eu consigo o auditório de 70 lugares, o que a gente tem que fazer? Um evento. A gente tem que criar aqui um evento, chamar as pessoas para a gente apertar na mão, a gente conhecer as pessoas. A minha meta, pessoal, para o curso, o treinamento, era de 150 pessoas. Por quê? Porque o Conrado, ele tinha feito a primeira turma em São Paulo, e tinha dado mais ou menos umas 130 pessoas. E ele tinha feito a segunda turma no Rio de Janeiro, e tinha dado mais ou menos umas 115 pessoas. E eu coloquei como meta pessoal, olha, eu vou fazer maior do que São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu vou fazer a maior turma do Brasil desse curso. Essa era a minha meta pessoal. E aí, eu criei esse evento 15 dias antes. E como é que foi o formato do evento? Eu cheguei para 3 amigos e falei assim, tu tem algum case para contar de marketing digital? Tenho. Massa, então eu quero que tu fale 20 minutos desse case. Eu vou chamar o máximo de pessoas para esse evento. O evento foi lotado, deu 70 pessoas, né? O nome do evento foi Manhã com a Tropa. Eu queria ter uma manhã com a minha tropa do quartel digital, com a minha tropa de soldados. E aí, eu utilizei uma estratégia, eu adoro filmes de guerra. E nos filmes de guerra, quando um soldado ele vai para a batalha, o general cita a sua presença e fala assim, ô soldado, tá aqui a sua missão, e entrega um envelope pardo confidencial. Naquele momento, eu era o general daquela tropa. E eu entreguei para aquelas 70 pessoas um envelope pardo com o nome confidencial. E lá dentro tinha uma missão, fazer o treinamento com 20% de desconto. Daquelas 70 pessoas, eu consegui ter uma métrica excelente de fechamento. Praticamente 50%. De 70, foram 45 fechamentos. E aí, o que aconteceu? Eu não parei. Eu descobri um cearense que tinha feito lá em São Paulo. E eu cheguei para ele e falei, olha, preciso que você grave um depoimento. Eu preciso tangibilizar quais foram os resultados que você teve. Lembra que eu falei que você tem que ter depoimentos? Lembra do nosso primeiro funil, da nossa primeira aula de fundamentos, que eu falei que você precisa ter depoimento? Então, eu chamei ele, vem dar depoimento. E esse depoimento me gerou mais venda, me gerou credibilidade. E aí vem o gatilho da escassez, né? As últimas vagas. O curso ia acontecer sábado e domingo. E eu ainda estava lá na consultoria de gestão empresarial. Eu trabalhava naquela salinha depois das 6 horas da tarde. E no horário do almoço eu ia para aquela salinha. Era assim que era a minha vida. Era assim que era a minha vida. Juro por Deus. E aí eu tive que lançar as últimas vagas na quinta-feira. Sabe por quê? Porque na sexta-feira eu precisava simplesmente sair do meu trabalho para organizar toda a infraestrutura do evento que ia acontecer no sábado e domingo. Então eu tinha que encerrar na quinta-feira. E é impressionante, né? Quando a gente coloca últimas vagas, as pessoas elas parecem que ligam um botão e começam a vou entrar, vou adquirir, vou entrar. Beleza. Só que, estrategicamente, eu tinha comprado a passagem do Conrado Adolfo para quinta-feira. Porque eu sabia que a quinta-feira ia ser encerrada as vagas. Então, quando o Conrado Adolfo, ele chegou, eu falei assim, Conrado, a estrutura do evento está quase montada. Vamos lá conhecer. Eu bati uma foto de continência. Peguei essa foto. Nós tínhamos um grupo no Facebook dos alunos de várias e várias faculdades, né, que eu tinha acesso, e eu compartilhava conteúdos dentro desse grupo, e eu coloquei a seguinte mensagem que eu nunca esqueço mais. Atenção, tropa do quartel digital. O general já chegou em Fortaleza, e nós estamos traçando o plano de ação para o sábado e domingo. Eu espero que você não fique de fora dessa guerra. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram, eu vou, eu já estou alistado. Sim, senhor, eu vou, tu vai também. Opa, eu vou comprar agora. E aí começou. Prova social com escassez. Sabe qual é o resultado disso? Será que eu consegui atingir o que eu tinha na minha mente? A minha meta pessoal? 150 pessoas? Será?
Lembra que não tinha dinheiro, pedi emprestado, eu não podia passar nas faculdades, eu utilizei somente estratégia de marketing digital e o evento para poder chegar na meta. Vamos ver. Certificação 8Ps, ela aconteceu aqui em Fortaleza e ela deu 151 pagantes. Nós batemos o nosso próprio recorde, batemos São Paulo. E naquela época tinha um Trends Map, né? Eu tive um cuidado muito grande, porque eu já tinha feito vários cursos de marketing digital e eu me sentia chateado, porque não tinha internet. Você imagina 2011, colocar internet em um salão desse. Eu coloquei 2 roteadores, que eu não quero nem dizer o preço aqui para vocês. Mas tudo isso porque eu queria garantir a entrega. Eu queria fazer com que a entrega fosse extraordinária. E aí você vê, ó, todos estavam conectados, tinha filtro de linha para todo mundo. Todas as pessoas estavam conectadas e tinham internet. Isso em 2011, em um salão de um evento de um hotel, né? Algo realmente bem absurdo, mas eu queria. E o melhor é que a hashtag 8PS4, né? A 8PS4 do evento, ela foi Trend Stock Brasil. O que significa? No Twitter, foi o 8º assunto mais comentado. 1, 2, 3, 4, 6º assunto mais comentado e mais falado a nível Brasil. Você imagina a quantidade de pessoas, e naquela época o Twitter era muito mais forte do que hoje, tá? Muito mais forte. Você imagina a quantidade de pessoas que estavam tweetando ali na hora, falando sobre o evento. Quando finalizou o evento, começaram a vir vários depoimentos. Vocês merecem não só o parabéns, mas também um abraço, acima de tudo, a admiração de todos nós. Parabéns ao Conrado Adolfo, feliz em participar de um evento de conteúdo, qualidade e organização. E aí o Conrado, eu faço questão de parabenizar o Quartel Digital pela realização do excelente evento da primeira certificação 8Ps do Nordeste. Abraço a todos. Nesse momento, quando terminou, né, o empresário do Conrado chegou para mim e falou assim, olha, vamos ali na cobertura. Aí eu fiquei pensando, nossa, ou vai ser o feedback, ou vai ser o feedback. Alguma coisa deu errado aí. Quando eu subi lá para cima, simplesmente o Conrado falou, olha, tu tá de parabéns, nível de organização, estrutural, foi o melhor que eu já tive. E eu quero que você crie um modelo operacional de realização de evento para mim. E além disso, você tem a certificação 8Ps para rodar no Norte e Nordeste. Naquele momento, eu decidi que eu deveria empreender. E eu saí da consultoria e fui empreender com a Quartel Digital, a minha primeira empresa de cursos e treinamentos de marketing digital. E eu entendi ali que eu precisava ter uma mentalidade vencedora. Vai dar certo? Porque nós vamos fazer dar certo. Não existe pessimismo. Não existe essa questão de não dar certo. Se você tem uma mentalidade vencedora, vai dar certo. Vai dar certo. E aí, o que significa uma mentalidade vencedora? O que eu entendi? Mindset campeão. Mesmo quando tudo está um caos, a equipe busca soluções ao invés de se concentrar nos problemas. Resiliência, absorver o impacto das dificuldades, usando para crescer como pessoa e profissional. E maturidade, para entender que decisões e situações que não atendem a sua expectativa devem acontecer. É isso mesmo. E aí comecei a sair na mídia, olha aí o famoso, né? Empreender 2012, marketing digital potencializa negócio, olha aí eu quase com sem cabelo, né? Mas não fiz implante não, tá? Aí, ó, de novo, aí, ó, otimização, as buscas online e tudo mais, né? Olha aí, o analista de SEO era analista de SEO na época, não era nem empresário, né? Trabalha com a melhoria de mídias digitais e tudo mais. Aí depois fui pra televisão. Aí depois comecei a dar palestra, e mais palestra em faculdade. Olha como eu me vestia bem, né, gente? Meu Deus do céu. Nossa senhora, o tempo sempre fala, né, com a gente, né? Olha aí, ó. Olha eu dando palestra e tudo mais. Olha eu dando mais palestra, e dando mais palestra, e participando de evento. E aí comecei a fazer várias turmas. Né? Realizar várias turmas. Então comecei a realizar a turma 2. Depois uma turma com Marcelo Salgado, depois uma outra turma com Marcelo de Saque 2.0, né?
80 participantes. Depois com a Marta Gabriel, calorosa Marta Gabriel, que eu amo demais, né? Uma outra turma com 156 participantes. Aí a empresa cresceu. E em 6 meses a gente já estava em Recife. Eu estava fazendo curso agora em Recife, eu estava não ministrando, eu estava realizando o curso, né? Em Recife. E aí Recife foi a maior turma, né? 171 pessoas, foi extraordinário, né? Depois aí veio veio outros projetos, mais outras turmas. E aí olha que legal, 2012, quando alguém digitava curso de marketing digital, olha quem aparecia aqui em primeiro. Olha só quem aparecia aqui, ó. Quartel Digital, cursos de marketing digital, né? Em um ano eu já era referência a nível nacional. Fazendo treinamentos em cursos. Fortaleza, Recife, Teresina, Salvador. E planejando curso para Rio de Janeiro, São Paulo, na época, Brasília também, né? Ó, presencial ou online. E aí, ó, 2013, né? Com operações em Recife, Teresina, Salvador, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, né? E olha a comunicação. Atenção, tropas, quartel digital invadindo novos frontes de batalha. Agora você terá qualidade e credibilidade dos nossos cursos em Salvador, Maceió e Rio de Janeiro. E você tem uma missão, compartilhar essa informação com seus soldados de cada base, operações. Vamos reunir o exército avante. Massa, né? Muito bom. Mas eu fiquei com um questionamento. Presencial ou online? Presencial ou online? Um belo dia o telefone toca na minha casa. Desculpa, na minha empresa. Do outro lado, era uma gerente de marketing, Ellen Medeiros. E ela fala o seguinte: Galdino, eu sou tua aluna do curso XYZ. Eu trabalho na Febracis. Você conhece a Febracis? E eu, não conheço a Febracis. A empresa do Paulo Vieira. Eu já ouvi falar. Já assisti um treinamento. Caramba, já assisti um treinamento muito tempo lá atrás, no treinamento de inteligência emocional. E aí, e o Paulo está querendo entrar no digital. E eu estou vendo aí o movimento, estou vendo o seu trabalho, tem como você vir conversar aqui com ele? Tá bom. Fui conversar com o Paulo. E quando eu mostrei o que eu fazia, o Paulo falou assim, olha, antes da gente negociar, conversar e tudo mais, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria que você fizesse um método CIS. Só depois que você fizer o método CIS, é que a gente volta a conversar. E eu, tá bom. E aí eu fui fazer o método CIS. E meus amigos, acho que essa tela aqui, ó. Exatamente. Esse aqui era o método CIS, mais ou menos umas 900 pessoas, aqui em Fortaleza. E esse treinamento ele me marcou tanto. Ele me marcou tanto. Mas me marcou tanto que foi uma virada. Uma mudança de realidade. E ali eu entendi que eu precisava focar mais no online do que no presencial. Eu tomei a decisão naquele treinamento. E aí, voltei para a Febracis, né? Fechamos o contrato, começamos a gravar alguns cursos aqui, né? Isso em 2013, né? 1, 2, 3 gravando, Febracis e tudo mais. E começou um processo de, vou começar, a empresa vai crescer. Então, vou começar a contratar novas pessoas para trabalhar na empresa. E gravamos nosso primeiro curso online com o Paulo Vieira, né? Amo o que faço. Principalmente quando se usa um marketing para potencializar os resultados das pessoas. Com muito sucesso. Hoje foi um dia bem diferente. Novos aprendizados, dias de gravação e conteúdo exclusivo em breve, junto com a equipe Quartel Digital, Febracis e Paulo Vieira. O melhor ainda está por vir. Yes, yes, yes. Eu sou esse cara aqui, ó, de branco, de vermelho, aí segurando uma câmera e gravando com o Paulo, né? Isso em 2014. A gente gravando o primeiro curso. Eu não tinha muitos funcionários. Então eu era o câmera, eu era o copy, eu era o cara do tráfego, eu era o cara que fazia página, eu era o cara que fazia tudo, praticamente, né? E aí depois, a empresa foi crescendo em 2014, e aí eu entendi o quanto era importante treinar o meu time, treinar a minha equipe. E como é que eu treinava a minha equipe, meu time? Eu não tinha tempo para ler um livro toda semana, mas o meu time, ele tinha que ter tempo para ler um livro. Então o que eu fazia? Olha, o desafio dessa semana você vai ler esse livro e na sexta-feira você vai apresentar para a gente as melhores ideias e o que a gente pode implementar.
E eu pegava os meus livros que eu comprava, passava para o meu time, eles implementavam e eles apresentavam toda sexta-feira. Eram 2 ou 3 apresentações. E assim foi. Livros, cursos, treinamentos, né? O que eu podia fazer para aprender mais rápido possível, eu colocava em prática. Comecei a lançar congressos, aqueles congressos online, onde você assistia várias e várias palestras, né? Então, olha só a copy. Aprenda com a elite do marketing digital, estratégias para impulsionar seu faturamento de 10 mil para 100 mil pessoas. Aqui, eu estou trazendo funcionário? Provavelmente não, né? Ele não quer impulsionar o faturamento dele para 10 mil, para 100 mil na carreira dele. Eu estou trazendo empresário, o micro e pequeno empresário, que tem ali 10 mil e quer chegar para 100 mil. É esse. Então, até na estrutura da copy, do roteiro, eu simplesmente usava essa questão, né? De atrair o cliente certo, né? Evento online, gratuito, mas outro evento online. E comecei a entender essa dinâmica de fazer evento online. Depois eu vendi o evento online. Então aqui foi os meus primeiros dígitos, né? Que as pessoas chamam, né? 6 dígitos, né? Então aqui foi os meus primeiros 6 dígitos, né? 100, 150, 200 mil reais com esses eventos, né? Confidencial. A empresa estava voando, né? Quartel digital estava voando, estava crescendo. Só que, olha como é o destino. Na minha mesa, numa terça-feira, eu recebo um envelope pardo com o nome Confidencial. E eu olho para aquele envelope pardo e, caramba, um general me mandou aqui uma missão? Como assim? Quando eu abro, era uma notificação extrajudicial. Uma empresa chamada Quartel Designer, não era Quartel Digital, ela tinha feito o registro da marca Quartel Designer. E a marca Quartel Digital tinha uma similaridade muito forte com ela. E ela estava na mesma categoria de treinamentos e cursos. Então, na notificação extrajudicial, ela me mostrava por A mais B que ela tinha o direito, a partir de agora, da marca Quartel Digital. E que eu tinha um prazo de 90 dias para apagar, deletar tudo. Eu disse, tudo que eu tinha construído da marca Quartel Digital. Novamente, altos e baixos. Impressionante. Novamente, altos e baixos. Nesse momento, eu não sabia o que fazer. Mas deixei Deus me guiar, deixei o meu coração seguir. E liguei para a empresa, para essa Quartel Design, e falei com essa empresa. Pedi um prazo maior para eu poder pensar, para eu poder agir. E aí, o que aconteceu? A empresa ela começou a crescer. A Quartel Digital ela começou a crescer. E aí, vou passar para cá já. Eu precisei sair do local onde eu estava trabalhando. Eu não conseguia mais ficar naquele local, naquele pequenininho. Eu fui visitar uma sala comercial. E eu fui visitar essa sala comercial no 22º andar. E essa sala comercial no 22º andar era toda espelhada. Eu via simplesmente a fortaleza do topo. Eu via a cidade do topo. E naquele momento eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou no topo. É aqui que eu devo estar. E é aqui que eu quero levar os meus clientes para o topo. E naquele momento, eu comecei a pesquisar quais eram os maiores topos do mundo. Naquele momento, eu comecei a entender qual era a dinâmica do K2, do Everest. E eu comecei a perceber o seguinte, que lá no Everest, para que o explorador ele chegue até o topo, ele precisa de ajuda. Ele precisa simplesmente de um Sherpa. E esse Sherpa é o cara que conhece as estratégias, as técnicas, as ferramentas e o caminho para te levar até o topo.
E sabe onde é que esse Sherpa mora? Num povoado, Campo Base. Sabe como é o nome desse povoado? Newari. E naquele momento, eu tive a clareza do que eu deveria fazer nos próximos anos. Levar as pessoas até o topo. Através de estratégia, ferramenta, mostrando o caminho e as técnicas mais assertivas. Levar você para o topo. Esse era o objetivo. Porque o explorador era meu cliente. E eu era um Newari. E aí o que aconteceu? Eu tive que desfragmentar a minha marca. Eu tive que simplesmente destruir a minha marca. E começar a contar uma história, um storytelling. Uma nova jornada rumo ao topo começou. Você está pronto para nos acompanhar nessa jornada? Você no topo. Novos caminhos, novos desafios, uma só direção. Dia 18 de dezembro, a jornada ela começa. A caminhada pode até ser longa, mas o nosso destino está cada vez mais perto. Aguarde. E uma contagem regressiva. Uma contagem regressiva. Uma contagem regressiva. E aí, um e-mail de despedida. 24 horas para o fim do quartel digital. Olá, você sabe que durante anos, dias após dias, o quartel digital estava colocando à prova as melhores estratégias, táticas e ferramentas no campo de batalha do marketing digital. Nossa equipe adquiriu um arsenal de conhecimento operacional tático, estratégico e ponta. E agora estamos nos preparando para a nossa maior missão: levar nossos parceiros e clientes ao topo. É isso mesmo, durante essa nova caminhada, eu e minha equipe queremos segurar sua mão e te conduzir através dos melhores caminhos rumo ao sucesso máximo. O nosso sentimento hoje é de evolução. Mas essa jornada não terá êxito sem a sua ajuda, e assim, assista esse vídeo e tudo mais. E aí teve um vídeo de sensibilização das pessoas. E aí veio a transição da marca, o fim do quartel digital, e agora somos Newari. Concluímos todas as missões com sucesso. Assista o vídeo e veja um final de uma história e o início de uma nova jornada. E aí eu aprendi que nas dificuldades nós precisamos estar juntos. Afinal, nós somos um time. Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. E o que é? Somos um time. Compartilhar o conhecimento todo o tempo. Todo o tempo compartilhar o conhecimento. Isso é ser time. Engajar com o mesmo objetivo. Isso é ser time. E respeitar o tempo de cada um. Isso é ser time. E aí surgiu a Newari, a minha outra empresa. O nome nos leva ao Nepal, onde estão as maiores montanhas do mundo, como o Everest, K2. O povo que fundou Katmandu. São chamados Newaris. A sua cultura é representada pelos grandes desafios do corpo e da mente. Conhecidos como um povo que vive no topo, os Newaris, eles dominavam as melhores ferramentas, estratégias e os caminhos para levar o explorador ao ponto mais alto da sua jornada. Você no topo. E o que é anotar no topo? É desbravar novos territórios, é usar e ir além, é aproveitar a escalada, é curtir cada momento e comemorar cada desafio vencido. Estar no topo é olhar o mundo de cima, admirar a paisagem, respirar o ar puro, reconhecer todos os desafios e vitórias que fizeram parte dessa jornada e poder dizer: nós conseguimos. E porque a missão, qual é a missão? A missão, por que a Newari existiu? Para impactar positivamente a vida das pessoas, disseminando a mensagem transformadora dos maiores especialistas. E aí começou. Em 2014 eu comecei a colocar todos os meus marcos. O impulsionamento da minha escalada, congressos online, summit, bootcamp, novo modelo de negócio. Eu simplesmente parei com os cursos presenciais, foquei somente no curso online. Veio clientes, Possebon, grande Possebon do Q48, foi um cliente querido. Bruno Gimenez, Luiz da Serra. E aí eu recebi o meu primeiro 6 em 7, que foi
6 dígitos de faturamento em 7 dias, aproximadamente R$ 400 mil em 7 dias, com um treinamento do Paulo Vieira chamado Metas e Objetivos. E aí nasceu a Newari, né? A primeira agência de lançamentos do Brasil. E aí, ó, bons ventos, trazem nova sede, Newari ficando tudo pronto. Em janeiro estamos imersos em uma jornada, né? Isso foi em 2014. Aí depois, em 2015, fevereiro, tá ficando lindo, tá ficando incrível, né? Com a equipe da Siga Newari preparando todo o conteúdo que vão levar para o negócio para o topo, né? Reconhecimento Nacional 2015. Mudança de sede, fomos para o The One Tower, foi uma outra. Expansão da equipe, 20 pessoas. E aí, fui também receber um outro prêmio, foi 7 em 7 naquela época, em 2015. Foram 7 dias de faturamento em 7 dias, né? Aproximadamente 2,4 milhões de faturamento em 7 dias, né? Com criação de riqueza, um curso online. E aí um reconhecimento muito forte de um vídeo do mercado. E aí a empresa começou a crescer, né? Então a vida não pode ser apenas uma rotina, acordar, trabalhar e tudo mais, né? Hoje tivemos treinamentos e novamente aos treinamentos. Então eu replicava a mesma coisa dos treinamentos das outras empresas, né? Cultura bem diferenciada, então a gente tinha uma cultura bem geek lá, a sala ficou mais bonita, você está vendo aí, né? Fizemos um ano aí de Newari com a equipe bem qualificada, atendendo clientes de todo o Brasil, né? E aí veio em 2016 um reconhecimento a nível nacional, né? Mastermind de Érico Rocha, novos clientes, veio Davi Pinto, veio a Luísa Capelas, veio a Rosana Braga, expansão da estrutura física para 2 novas salas, processos mapeados e estruturados com espaço para inovação, veio o RH estratégico, expansão da equipe para 40 pessoas, cultura forte consolidada, mentoria Newari, assessoria de imprensa, e aí recebi outro prêmio, 7-1, né? O que foi isso? 1,2 milhões de faturamento em 24 horas, né? Com um curso chamado Criação de Riqueza. E aí, empresa crescendo, né? Aí foi o dia, que foi um dia muito importante para a gente, que foi um dia onde a gente reuniu todo o time, né? Começamos a fazer treinamentos, né? Em loco, né? Aqui foi um dia que o Paulo foi também na Newari e tudo mais. Comecei a criar vários processos, né? De construção de produto, né? Os frameworks, né? Tinha framework da persona, tinha framework de guia de esteira de produto, tinha framework de canvas da oferta. Esses aqui são conteúdos bem avançados, tá, pessoal? São conteúdos bem avançados. E é por isso que se eu puder dar esse tipo de conteúdo para vocês, eu vou ficar muito feliz. Mas eu preciso ter uma evolução, eu preciso ver que vocês estão de fato estudando para dar esses conteúdos mais avançados, tá? Então, comecei a fazer esses treinamentos mais avançados. E aí, eu gosto muito de trazer essa questão da vantagem competitiva, né? Como é que eu trabalhei essa vantagem competitiva? Que isso você pode aplicar na sua marca, né? Acreditava que tudo que fazia estava resumido em nossa imagem para o mercado e esta se concretiza na nossa marca, né? E investimentos incessantemente na construção de fortalecimento da marca e da cultura. Modelo de gestão interna voltado exclusivamente para resultado. Tudo era voltado para resultado, né? Coisas sagradas, tráfego, design e copy. Investimento em desenvolvimento interno. Tinha academia Newari, Newari Pocket, participação de masterminds. Eu entendi também o que tirava minha energia. A minha energia era, quando eu não alinhava as minhas expectativas com meus clientes, aquilo tirava a minha energia. Quando eu não acreditava no potencial das pessoas, as pessoas não acreditavam no meu potencial, aquilo também tirava minha energia, né? Quando eu não respeitava o flow das pessoas, aquilo também tirava minha energia, né? Aquele estado de concentração máxima. E quando eu não reconhecia as pessoas, né? Aquilo tirava minha energia. Então, comunicação e alinhamento de expectativas mantém a energia alta. Acreditar no potencial das pessoas mantém a energia alta. Acreditar no flow, que as pessoas precisam estar no fluxo, mantém a energia alta. E reconhecer as pessoas mantém a energia alta. E o que eu não tolero? Isso eu não tolero. Preguiça, negatividade, improdutividade, estagnação, desunião e fofoca. Isso aí faz a pessoa descer do topo imediatamente, né? Você entendeu, né, o que é descer do topo? Empresário precisa tomar decisões difíceis. Então, eu sempre agia com esses valores, ajo com esses valores, sem procrastinar. Se eu tenho uma decisão que eu tenho que tomar e é difícil, eu tenho que agir, eu não posso procrastinar, né? Com visão, coragem e competência, respeitando todos os valores e considerando que o bem-estar da equipe deve prevalecer a qualquer interesse individual, né? Aqui são algumas métricas de performance que é importante passar.
satisfação dos colaboradores, eram as métricas de construção da empresa. É muito importante eu ter os colaboradores satisfeitos para que a minha empresa ela possa ser construída, né? Desempenho dos meus colaboradores, então estou sempre analisando esse tipo de métrica até hoje, né? E a satisfação dos meus clientes. Essas métricas de performance são extremamente importantes para que eu tenha uma empresa sólida. Métricas de crescimento de negócio, né? Leads qualificados, então eu preciso gerar todo dia leads qualificados para que eu possa vender para esses leads qualificados, né? Tenho que criar outras oportunidades. E a parte de inbound marketing é a produção de conteúdo massivo, né? Com qualidade. Métricas de ganhar dinheiro, né? Você precisa ter um modelo na tua empresa de recorrência mensal. Se você ainda não tem algum produto que tem uma recorrência mensal, você está comendo bola, você precisa desenvolver algum produto de recorrência mensal, é fundamental, tá? E você vai identificar as suas despesas e vai verificar a lucratividade. Então, sempre eu ficava com foco no custo, e sempre no lucro. Não é faturamento, é quanto você lucra. O jogo é do lucro, o jogo não é do faturamento. Faturamento não importa, o que importa mais é a lucratividade. E é esse o jogo que eu sempre joguei e jogo hoje, né? Desenvolvimento de líderes. Uma coisa que eu até hoje faço, né? Que é alinhar as expectativas, reuniões periódicas para follow-up, checkpoint, avaliação do perfil comportamental, né? Eu coloquei o DISC, mas tem um CIS Assessment que vocês podem utilizar, né? Plano de desenvolvimento individual, um PDI, né? E fazer o método CIS. Por que fazer o método CIS, Galdino? É o seguinte, eu entendo que é autorresponsabilidade, eu entendo que são os valores, métodos objetivos. Se o meu colaborador não tem autorresponsabilidade, e se ele não entende, não adianta ele estar comigo, eu não vou ficar ensinando para ele. Então ele faz o método CIS. E se de lá ele não tiver autorresponsabilidade, eu prefiro que ele desça do topo. Eu não vou ficar perdendo tempo com o meu colaborador. Tá? PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes, né? Plano de Desenvolvimento Técnico Gerencial e Avaliação de Desempenho. E comecei a desenvolver um líder estratégico, né? Um líder focado totalmente na parte da estratégia, até mesmo para poder sair da parte operacional e ter líderes estratégicos para poder acompanhar. Então, focado total na gestão de resultados para indicadores, entender de estratégia de lançamento, desenvolver pessoas, saber cobrar com checkpoints, ter iniciativas e colocar as pessoas para fazer o que tem que ser feito nos prazos e se antecipando para o cliente. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Em 2015, surgiu uma oportunidade aqui na Febracis de ministrar. O Paulo chegou para mim e falou assim, olha, Galdino, eu quero que você venha aqui na Febracis e ministre um curso de marketing digital aqui na Febracis. E eu comecei a ministrar esse curso. Essa foi a primeira turma, né? Se você ver aqui, tem o Sidney, que teve aula com você, né? Tem aqui o Ricardo Lemos, que também o pessoal de Fortaleza já teve aula, né? E eu ministrei esse curso de marketing digital para essa turma, né? E aí surgiu a oportunidade de ministrar em outros locais. Só que eu tinha uma empresa, uma empresa rodando ao mesmo tempo, né? Só que o prazer de ensinar, o prazer de ver a realização, a transformação nas pessoas, começou a impactar cada vez mais. E aí eu comecei a fazer várias turmas. Sei que em 2017, eu dei praticamente 60 treinamentos. 60 treinamentos em todo o Brasil. Então, se você pensar, eu fiquei praticamente todos os finais de semana fora. Ficava segunda a sexta na empresa, e sexta-feirazinha à tarde eu viajava, eu ia dar um treinamento num local aí do Brasil. Então, acumulei uma grande perícia, né? Muita palco, com as pessoas, com dúvidas, com questionamento e tudo mais. E aí, a minha empresa, eu percebi o seguinte, que eu estava muito envolvido com a missão, com o propósito da Febracis. E pode ser melhor. E além, transformar o ótimo em extraordinário. Então, o que acontece? Eu entendi que eu precisava novamente encerrar um ciclo. E iniciar um novo ciclo. Porque a missão da Febracis é algo tão forte. A missão da Febracis impactar o que acontece no método CIS é algo tão extraordinário. E que eu não podia estar de fora daquilo. Que eu não podia simplesmente deixar o Paulo ali do lado. Eu precisava estar junto com ele. E eu tomei uma decisão, naquela época, uma das mais difíceis da minha vida.
que foi simplesmente aceitar o convite. Aceitar o convite de trazer todo o meu time, toda a minha equipe e criar uma nova empresa chamada CIS Digital. Coaching Integral Sistêmico Digital. Assumir toda a estrutura digital dos infoprodutos, dos cursos online da Febracis. E deixar de lado a Neuari. E naquele momento, eu posso te falar que eu me questionei. Será que eu fiz a decisão certa? Mas quando eu pisei aqui, quando eu tive a primeira reunião com o Paulo, o meu coração, ele falou para mim, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E eu comecei uma nova jornada. E desde 2018, março de 2018, eu estou aqui, na Febracis, com muito orgulho, com muito prazer. Eu amo isso aqui. Isso aqui é minha paixão. Dar essa aula. E hoje eu tenho uma empresa que fatura múltiplos 8 dígitos. Uma empresa que vende para todo o Brasil. Que vende para todo o mundo. E aí a gente fala sobre arquétipo, né? E aí eu mostrei aqui várias histórias de empresa. Agora eu vou te mostrar qual foi o arquétipo que eu escolhi. Porque eu escolhi um arquétipo. Esse arquétipo ainda não está nas redes sociais. É em primeira mão para você aqui do Jogo de Gente Grande. Eu passei 2 anos entendendo qual era o meu arquétipo. Para aí sim, colocar essa identidade para fora. Junto com a CIS Digital, junto com a Febracis. E eu vou mostrar para vocês um estudo rápido do meu arquétipo. Coloca aí na tela, por favor. O arquétipo do herói. Esse é o arquétipo. E rapidamente, vou te mostrar aqui em poucas palavras. Olha só. Segura aí, tira a tela. Vou botar aqui um dos estudos que eu fiz. Pode aumentar aí. Vocês podem... Aqui eu fiz o estudo, tá? Do arquétipo, né? Só que eu vou passar aqui e vou ler isso aqui, ó. O Capitão América tem uma pegada de lealdade, princípios e disciplinas, também por ser militar. O perfil do Capitão América é tipo quando tudo dá errado, para quem eles perguntam o que fazer e quem ele toma as decisões difíceis. Ele não tem superpoderes, mas todo mundo segue ele. É o cabeça, é o estratégico, é assertivo, é o símbolo da liderança, é a ordem e estratégia. Assim como o exército norte-americano, o Capitão América possui a força, a agilidade e velocidade. O personagem era um líder estratégico e tático nato. Demonstra um domínio em todas as áreas. E aqui, ó, o símbolo animal, a águia. Ela produz dopamina, é um dos maiores poderosos arquétipos que existem. Provoca elevadíssima autoestima e prosperidade, crescimento, e realização, sabedoria e poder. O impacto emocional desse arquétipo nunca será subestimado. Provoca a superação de qualquer desafio, perda e luta indispensável para vencer na vida. Tira aí a minha tela. E agora, olha o que eu preparei aqui para vocês. Olha só. Para a gente finalizar essa super aula de hoje. Olha aqui. Peraí, que eu estou procurando aqui as imagens. Pronto. Bota a tela aí para mim. Olha só a minha nova identidade visual. O R do Galdino juntando com uma águia. E aí aparece Rafael Galdino. E olha só. Olha só aqui, ó, como é que vai ser como é que vai ser as imagens que vão ser publicadas. Daqui a alguns dias, tá certo? Terça-feira eu acho que já vai sair. Então você vê como um estudo detalhado do arquétipo faz uma grande diferença na tua apresentação. Isso aqui é só um tipo de tipografia, esse nome não importa tanto não, tá? Mas eu quero que vocês entendam, ó, a águia, o topo, as cores do Capitão América. Percebam que agora tudo está super conectado e tudo fechado. Então, foca em mim agora. Essa é aquela hora. Se você gostou dessa aula, e se você quer mandar um recado para mim, ô Alex, bate só uma foto minha aí, só para eu poder publicar qualquer coisa, tá certo? Beleza? Essa é aquela hora. Se você gostou dessa aula, se você gostou do conteúdo que você viu,
eu espero que você comente. Eu espero que você faça uma postagem. Bate assim e bate assim, tá? Eu espero que você faça uma postagem. Eu espero que você me marque. Eu espero que você, de fato, retribua essa aula que você acabou de ganhar. Eu espero de verdade, né? Que você tenha aprendido bastante hoje na aula 8. Ainda não acabou, tá certo? Tem muito mais coisa aí pela frente. Vou trazer muito mais coisa para você. Mas eu espero de verdade que você não pare no meio do caminho. Não pare mesmo no meio do caminho, tá? Que você, de fato, pegue tudo que eu estou te ensinando aqui, que eu estou te mostrando, e aplique. Aplique. De fato, aplique. Faça acontecer na sua vida, faça acontecer na sua empresa, faça acontecer na sua jornada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Abraço.